Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das visões talvez mais complexas e polêmicas de toda a Bíblia, Apocalipse capítulo 17. E para guiar essa nossa análise, vamos usar como base a obra A Grande Prostituta e o Mistério do Fim dos Tempos. A interpretação que ela traz aponta para um conflito assim de proporções épicas, entre um império religioso e um poder político global. Bem no centro desse enigma, a gente encontra figuras muito fortes. Uma mulher misteriosa montada numa besta de 7 cabeças, um cálice de ouro e um destino que, segundo a profecia, vai selar o futuro da humanidade. Mas afinal, o que tudo isso realmente quer dizer? Para responder essa pergunta, vamos seguir as pistas que a fonte apresenta. Passo a passo, vamos ver como cada símbolo é decifrado para construir um cenário, no mínimo, surpreendente sobre o fim dos tempos. Ok, vamos lá. O primeiro elemento, e talvez o mais crucial para desvendar esse mistério, é a identidade da mulher, a tal grande prostituta. Quem ou o que ela representa de acordo com essa interpretação? A fonte defende que não se trata de uma mulher de verdade, uma pessoa literal, mas sim de um símbolo. Um símbolo poderoso de um sistema religioso global que teria se desviado dos seus princípios originais ao buscar poder político e riqueza aqui na Terra. E é aqui que a interpretação fica bem específica. A fonte não faz rodeios, sabe? Ela conecta as muitas águas à influência global da Igreja Católica. As vestes de púrpura, bom, isso apontaria para sua imensa riqueza. E o cálice de ouro seria uma representação de doutrinas consideradas falsas. É uma leitura bem direta e, claro, muito controversa desses símbolos. E não para por aí. Além da corrupção, a fonte dá um destaque enorme para essa passagem, que diz que a mulher está embriagada com o sangue dos santos. Isso é interpretado como uma referência direta a períodos de intensa perseguição religiosa contra aqueles que discordavam dela. E para dar uma dimensão a essa alegação, a fonte cita algumas estimativas históricas, como as de David Myers, que chegam a um número assim, impressionante. 68 milhões é o número de mortos ao longo dos séculos, em eventos como a Inquisição, é um número que, por si só, já carrega um peso histórico gigantesco. Mas a mulher não age sozinha. A profecia diz que ela está montada numa besta escarlate, que é um símbolo de poder político que a apoia. E isso nos leva à segunda grande peça desse quebra-cabeça. Quem é a besta? A interpretação da fonte é que essa besta simboliza o ressurgimento de um poder global. Sabe aquela frase enigmática, era e não é e há de vir? Ela é vista como uma alusão direta ao Império Romano, um poder que existiu, desapareceu, mas que, segundo a profecia, vai ressurgir de alguma forma para dominar o mundo no fim dos tempos. E aqui a coisa fica ainda mais detalhada. As 7 cabeças da besta teriam um duplo significado. Geograficamente, seriam as 7 colinas de Roma o centro do poder papal, mas, profeticamente, também representariam uma sucessão de 7 reis ou governantes. Agora, olhem só isso, porque aqui vem talvez a alegação mais ousada de todas. A contagem dos 7 reis, segundo a fonte, começaria em 1929, com o Tratado de Latrão, que transformou o Vaticano em um estado político. A partir daí, a fonte identifica 5 papas que caíram, um que na época da interpretação era João Paulo II, um que ainda há de vir, que seria Bento XVI, e por fim um 8º rei, que seria o falso profeta. E, para completar, temos os 10 chifres. Segundo a fonte, eles seriam uma futura coalizão de 10 nações, que vão simplesmente entregar seu poder à besta, formando uma espécie de superpotência global. E são justamente eles que vão ter um papel chocante no ato final dessa profecia. Então temos todos os personagens no palco, a prostituta, a besta e os 10 reis. A profecia, a partir daqui, caminha para o seu clímax. Um conflito que parece inevitável e que vai mudar absolutamente tudo. A sequência de eventos que a fonte descreve é de tirar o fôlego. Primeiro, uma aliança de poder. Logo depois, uma traição inacreditável. A besta e seus reis se viram contra a prostituta e a destroem. E em seguida, essa mesma aliança se une para uma guerra final contra o cordeiro. E no fim de tudo, a vitória suprema, onde todo esse sistema é finalmente derrotado. E aqui vem a grande virada teológica. Segundo a fonte, nada disso acontece por acaso. A própria traição da besta contra a prostituta é vista como parte de um plano divino. O texto sugere que Deus usa a própria rebelião dos reis para executar o seu juízo final. É um conceito muito forte de soberania divina sobre a história.
Depois de decifrar todos esses símbolos e cronologias, a pergunta que fica é: tá, mas e daí? Qual a relevância prática disso tudo hoje? O que a fonte propõe como o grande chamado à ação para quem lê essa profecia? A mensagem central da fonte é um chamado urgente ao discernimento. É um alerta para sempre testar os sistemas religiosos contra as escrituras, para evitar alianças que possam comprometer a fé e, acima de tudo, para manter a esperança focada não em instituições humanas, mas na promessa da vitória final de Cristo. E assim, a gente explorou uma interpretação bem detalhada e, sem dúvida, controversa de Apocalipse 17. E, independentemente de se concordar com ela ou não, fica a reflexão. Como é que profecias tão antigas continuam a moldar a forma como milhões de pessoas enxergam o poder, a fé e o próprio futuro do nosso mundo?